Olá, estamos de volta com o nosso primeiro episódio de Etos Frato, nosso primeiro podcast sobre a alteração no cânon 230, realizado pelo Papa Francisco no dia de ontem, no dia 11 de 1 de 2021. Estamos aqui para dar um prosseguimento, né, sobre o assunto que a gente tinha começado a falar, dar prosseguimento a como entrar, de que maneira entrar esse assunto, qual mentalidade a gente deve assumir, qual é o contexto que a gente deve assumir e entender antes de começar a encarar esse assunto como se fosse uma questão de um pessimismo extremo, de um conspiracionismo, né? Embora a gente possa encontrar críticas sobre esse moto próprio, enfim, mas nós temos que, como filhos da Igreja Católica, nós temos que buscar obediência, nós temos que buscar o coração manso e humilde, e a humildade nos faz, né, estar aqui fazendo esse podcast para tornar mais claro, mais lúcido as questões da nossa igreja. Então, nessa pegada, né, para tornar mais lúcido, eu vou pedir para que o Marcos fale rapidamente sobre o documento, né, Redemptionis Sacramentum, do Papa São João Paulo II. E a gente vai ver que, de uma certa forma, desde essas décadas, né, após o concílio, nós temos um ensaio de uma participação maior, né, do leigo no altar. Isso é uma questão que nós iremos, no final do podcast, colocar se isso se qualifica como uma ruptura ou não com a tradição, né, com essa tradição, até mesmo tradição de sistema maiúsculo. Mas eu queria que o Marcos falasse rapidamente quais são as considerações do Papa São João Paulo II que ele traz, né, dentro desse documento, que aliás é um documento extremamente importante, né? Se não me engano foi um dos últimos documentos, né, que ele escreveu. Então, o que ele tem a dizer? O que o Papa São João Paulo II já falou, melhor dizendo? Então, como o Sr. Epson disse, depois do Concílio Vaticano II, o fiel leigo é chamado a uma maior participação, né? Então, nessa instrução, que é deixada por São João Paulo II, ele deixa ao critério do bispo essa escolha, dessa disciplina, né? Que aí seria a tradição com o T minúsculo, essa permissão, essa admissão das meninas e das mulheres ao serviço do altar. Então, mais ou menos seria a primeira vez que a gente vê essa mudança. Então, essa mudança, desculpa a repetição da palavra, do Papa Francisco no cânon 230, seria uma forma de continuidade desse serviço de São João Paulo II. Não seria uma ruptura, né, analisando a Redemptionis Sacramentum. Justamente. E só que antes, até mesmo, né, o Murilo tinha começado a falar sobre isso na parte passada, na primeira parte do episódio, e nós entendemos que, apesar de a gente querer, né, buscar uma continuidade nisso, nós temos que conseguir captar, identificar e absorver de que modo essa participação vou usar esse termo, né? Essa participação extrasacerdotal no altar. Isso o próprio Murilo tinha começado a falar na primeira parte, e eu queria que o Murilo falasse qual era a escadinha, né? Porque tinha uma escadinha antes do Concílio Vaticano II, vamos dizer assim, uma escadinha só para fazer ficar mais entendível, né? Uma escadinha da hierarquia, né? De todas as ordens menores, daqueles que participavam no serviço do altar e até mesmo da igreja, assim, né? Gostaria que o Murilo pudesse falar sobre isso, já fazendo o link, né, com como isso se transformou, foi se modificando mesmo ao longo do tempo. Lembrando que, como não é algo que está se tocando no âmbito, na cabeça, no âmbito sacerdotal, é algo que a gente entende como do campo, né, na tradição de T minúsculo. Embora a gente possa ainda levar críticas, espero que as críticas sejam saudáveis, né? Mas o que você pode dizer, Murilo, pra gente?
O Edson falou que antes do Concílio Vaticano II, esses ministérios eram chamados de ordens menores e possuíam uma espécie de escadinha, né? Era uma escala de gradação até chegar o sacerdócio. É importante, vou falar brevemente, porque não se dá para estender muito o histórico, toda a questão das ordens menores, mas basicamente sempre na história, desde a igreja primitiva, na época dos apóstolos, se já tinham funções distintas dentro do povo de Deus, e algumas funções eram desempenhadas até por mulheres, que era o caso das diaconisas, que não eram ministras ordenadas, como eram os diáconos, mas que desempenhavam um papel de mais caritativo ou de auxílio, principalmente no batismo de mulheres. E também tinha outras funções que eram citadas ao longo dos primeiros séculos, como era a função do hostiário, que é a primeira ordem menor conferida. Mas antes disso, fica melhor, toda essa gradação das ordens menores fica melhor definida na Idade Média. Se tem mais registro histórico de como se funcionava, e isso foi permanecendo até a alteração feita pelo Papa São Paulo VI em 1972. Se começava com a tonsura. A tonsura era a forma de tonsura era o bispo fazia um corte na cabeça da pessoa em forma de círculo, e ali já era um sinal que aquela pessoa era admitida ao clero, né? Ao clero no geral. Ela não era sacerdote, não era presbítero, não era diácono, mas ela já estava inserida no clero. Isso se dava muito por questões. A gente sabe que na Idade Média não se tinha como eu posso dizer, havia umas coisas muito ruins que aconteciam, pessoas que entravam para o clero, mas com fins outros que não fosse servir a igreja, né? Questões patrimoniais, questões de política, questões de guerra. Então, muitas pessoas eram tonsuradas, entravam para o clero para ter benefícios, né? Benefícios jurídicos, benefícios financeiros, e ficavam por ali mesmo, e nem chegavam a ser sacerdotes, né? Então, a pessoa recebia a tonsura, era admitida ao clero, e depois ela vinha a sequência. Primeiro ela recebia a ordem do Ostiariato, que é dado, sim, né, no grosso modo falando, seria o porteiro, né? O bispo concede um poder a essa pessoa de abrir e fechar as portas da igreja, de tocar os sinos, de abrir o livro ao pregador da palavra. Também era o responsável por guardar os livros, que naquela época eram caríssimos e raríssimos, né? Então ele tinha essa função quase que como um sacristão, né, da igreja, que é o que hoje nós temos, né, que abre a porta da igreja, que toca os sinos, etc. Isso já é a função do ostiariato, já é referenciado lá ainda no século III, pelo Papa Cornélio. É o que se tem mais antigo dessa função. E depois vem a função do leitorato, que é o poder especial de ler a Escritura Sagrada e de cantar as lições na missa e no ofício divino. E também ele tinha a função de benzer o pão e os frutos novos. A ele era concedido o privilégio de poder fazer a bênção dos pães e dos frutos novos. E depois dessa ordem vinha a ordem do exorcitato, que era conferida. Essa ordem é a mais que as pessoas ficam mais era como assim? Virava exorcista, mas o padre não era exorcista. Então, essa ordem
menor do exorcista era um poder espiritual que o bispo concedia àquela pessoa, aquele clérigo, e que ele só poderia usar este poder conferido quando ele fosse ordenado sacerdote, mesmo, com a plenitude, com a licença do bispo para fazer o exorcismo solene, de acordo com o rito, com estabelecido pelo rito romano. E então ele tinha funções de orações, aprendia o rito, né? Tinha a preparação dos ritos, fazia as orações, mas não exercia exatamente o poder de exorcista. Era uma coisa que ele recebia, era um poder que ele recebia, um poder espiritual que ele recebia do bispo, mas que só era ativado depois da ordenação sacerdotal. E por fim vem a ordem menor, a última, que é do acolitato, que é o servidor. Todas as outras ordens, é uma distinção que tinha, todas as outras ordens menores, elas eram funções meio que externas à liturgia. E o acólito era o único a quem era dada a permissão de se aproximar do altar. Né? Tinha o sacerdote, o primeiro servidor do sacerdote era o diácono, e o segundo servidor era o subdiácono. O acólito desempenhava as funções quando era necessário, então era o único que poderia aproximar-se do altar para ajudar na missa, né? Na liturgia. Então, aí depois do acolitato, vinha o subdiaconato, que era uma função intermediária que tinha a função de acólito e tinha uma função também meio que de diácono, porque ajudava também ali a Santa Missa. E depois vinha o presbiterato. Então, eram ordens, até essa sequência existia, essa gradação, essa escala. É claro que alguns ficavam com aquela ordem menor e não eram ordenados, e os outros eram ordenados sacerdotes. Então quando vem o Concílio Vaticano II, e depois do Concílio Vaticano II vem o Papa São Paulo VI, ele entende que algumas dessas funções já tinham caído em desuso ou que já tinham sido incorporadas por outras funções na Igreja. Então ele reduz as ordens menores a 2 ordens, né? Ele transforma, ele reduz, né? Na verdade ele reduz a 2 ministérios, ele transforma de ordens menores para ministérios, o leitorato e o acolitato. Mas ele deu uma exceção, ele permite que outros ministérios pudessem ser instituídos na Igreja, desde que a Conferência Episcopal solicitasse a Santa Sé, ou seja, o xeriato não estava totalmente abolido, poderia ser solicitado, apesar de eu não conhecer nenhum caso de nenhum outro ministério leigo instituído que tenha sido concedido pela Santa Sé, além do acolitato e do leitorato. Então ele faz essa distinção, é um documento muito interessante, que também é mencionado pelo Papa Francisco. Deixa eu só achar aqui. Que é mencionado pelo Papa Francisco também no moto próprio dele, que é um documento. Ministério era o documento do Papa São Paulo VI, o Ministério Quenda, de 1962. Ministério ele faz Quenda. Essa transformação. Isso. Ministério Quenda. Ele faz é muito interessante que ele faz a explicação do porquê dessa mudança e da disponibilização desses ministérios, abertura aos leigos. Esse aqui é um nosso esforço, assim, né? Claro que poderiam se fazer mais esforços, né, para conseguir traçar uma linha, né, uma linha da continuidade ou de transformações ao longo da Igreja. E se a gente for pegar mais, né, isso aqui o programa vai ficar extremamente longo, mas já um ponto, né, a se pensar de que
como que era visto, né, como que era a funcionalidade anteriormente. Lembrando, gente, que essa funcionalidade ela não é uma funcionalidade no sentido dogmática, o assunto, né, não casa extremamente, embora a gente sabe que as próprias ações litúrgicas em torno e constituintes da Santa Missa, sendo a da missa tridentina, da fórmula tridentina ou da missa paulina, têm que estar bem casadas teologicamente. A gente sabe que como a gente foi falando desde o início, né, do programa, na parte 1, isso no caso não tem, né, não faz parte assim do depósito da fé, tanto que o Papa sim tem esse poder de fazer tais alterações e lá nesse documento, né, tá bem explicadinho o porquê, né? Ler o documento todo, enfim, ler todos os documentos é uma coisa que ficaria extremamente maçante. A gente pega aqui alguns pontos, né, chave de cada documento, para que quando quem estiver ouvindo, né, tiver sabendo da existência do documento, ir lá ler e se embasar, né, para poder participar melhor das discussões e entender melhor os passos, né, da nossa Santa Igreja Católica. E no caso, justamente por esses passos que a gente tem que agora colocar, né, numa atitude, já se encaminhando para o final, né, do programa, numa atitude agora um pouco mais severa, né? Porque a gente está aqui apresentando, a gente está aqui mostrando quais são os documentos, dando todo um panorama, né? Arando a terra, né? Mas agora a gente tem que colocar sementes, e se tais sementes podem brotar, né? Através, por meio, né, dessas mudanças, enfim, quais tipos de sementes e tal, o que pode se perder. Então, no caso, o Christian, ele tinha comentado comigo antes que era muito importante já detectar, identificar algumas objeções, umas possíveis objeções, né, que já estão sendo feitas, mas que podem ser mais construídas no futuro, né, contra essa alteração no cano 230, né, e já falando sobre isso nos efeitos da igreja, na igreja, melhor dizendo. Então, uma das objeções que nós levantamos que poderiam ser colocadas contra essa, essa alteração, não contra essa alteração, mas contra essa explicação da situação que nós estamos tentando fazer aqui. Nós estamos tentando amenizar um pouco a situação, tentando tranquilizar os católicos, muitos que estão perplexos com essa mudança, tentando contextualizar a coisa historicamente, no sentido de mostrar alguns precedentes, né, de alterações disciplinares e litúrgicas, mostrando que não se trata de um rompimento em absoluto com a tradição com T maiúsculo, porque a tradição as tradições disciplinares não se identificam absolutamente com a tradição da igreja, a sagrada tradição da igreja com T maiúsculo, e mostrando que não há heresia nessa intervenção do Papa Francisco no direito canônico. O Papa ele tem o poder de alterar as tradições litúrgicas e as tradições disciplinares da igreja. Ele não tem o poder de alterar aquilo que é de direito divino. Adiantando possíveis objeções, nós consideramos que alguém poderia invocar que essas mudanças recentes foram feitas por papas que já são papas conciliares, como o pessoal gosta de dizer. Paulo VI e João Paulo II. Na Redemptione Sacramento, João Paulo II abriu um espaço, abriu a possibilidade, deu a permissão de os bispos concederem que haja coroinhas meninas, assistentes do altar meninas, e Paulo VI operou essa mudança de concepção das ordens menores para ministérios instituídos não mais como ordens sacras, mas apenas como ministérios, como serviços. Ou seja, essa mudança do Papa Francisco agora
se compreenderia no sentido de que esses ministérios não são mais vistos como degraus para o sacerdócio, mas sim como ministérios que podem ser exercidos por leigos. É sobretudo esse o sentido que o Papa deu a esse documento, que já era algo que vinha desde de Paulo VI, porém não de forma explícita com a possibilidade de mulheres. Embora nós saibamos que em algumas dioceses, sobretudo no Brasil, mas não só, isso mulheres também já exerciam de forma informal essa função de ler as leituras na missa, ou de acólito, né? De acólita, no caso. O que acontece é que essas funções na antiguidade da igreja já existiam, sem que fossem necessariamente degraus para o sacerdócio. No decorrer do tempo, gradativamente essas funções foram sendo concentradas na figura daqueles que se preparavam para receber a ordenação sacerdotal, os seminaristas. Mas no início, essas funções de leitor, de acólito, surgiram, assim como o ostiário, surgiram de forma mais ou menos independente do sacerdócio. Foi de forma gradativa que esses ministérios se tornaram degraus para o sacerdócio. Anteriormente não era assim. Na antiguidade, os leigos já liam as leituras, já cantavam os salmos. Não era uma coisa exclusiva da figura do sacerdote, como acabou ficando concentradas essas funções no decorrer da Idade Média. Então, a nossa resposta está aí. Na antiguidade, nos primeiros séculos da Igreja, leigos já exerciam essas funções, e elas surgiram como ministérios instituídos que só depois ficaram sendo associadas ao sacerdócio ministerial. Muito bem. Isso aí, vamos dizer assim, todos esses fatos, né, sobretudo fatos históricos, eles dão uma acalmada nos ânimos, né, dão uma, assim, não é que uma aceitação, né, passiva completamente, mas assim, dá uma acalmada nos ânimos, né, de entender que isso não é uma coisa, enfim, totalmente tirada do nada, fora de contexto, e uma coisa que vai de contra uma ruptura, né, com a tradição apostólica. Embora a gente possa realmente, assim, a gente sabe, a gente olha as crises que estão na igreja e também ser continuista, entender as crises que tem na igreja. A gente sabe enfim, da existência de grupos, né, de parcelas dentro da própria igreja que pode usar disso enfim, com uma espécie de visão para um progresso, não um progressismo mesmo. Mas isso é um assunto, né, bastante complexo, tanto que requer um outro episódio só para falar sobre essas questões, né? Mas o que a gente pode dizer já vou me adiantar aqui para dizer os efeitos assim na igreja, que é o seguinte: já vou colocar minha opinião, né, falar os efeitos na igreja, se há ruptura ou não, e aí a mesa, né, o resto das pessoas que estão aqui participando podem falar, né, se acredita se é uma ruptura ou não. Mas assim, os efeitos na igreja que a gente tem conversado, se alguém quiser aqui acrescentar algum efeito, é que assim, por exemplo, particularmente, quando eu vi essa notícia, veio na cabeça o seguinte: olha, o Papa Francisco tornou algo oficial uma coisa que, enfim, já acontece em muitos lugares, né? Sendo pela permissão do bispo, enfim, a nível episcopal e tal. Agora, realmente, isso se torna um caráter universal, né? Na igreja, de modo canonicamente. Lembrando que, se você for ler lá a carta, lá, o escrito lá do motu próprio, é a mudança não necessariamente para mulheres, né? A mudança da palavra lá na letra escrito leigos, né? E isso dá abertura para as pessoas de sexo feminino. Isso a gente vê que é uma coisa que acontece bastante já na realidade, assim, no concreto. O que mais a gente pegou de algo negativo, que isso poderia trazer assim médio e longo prazo,
esse entendimento, né, do altar, esse entendimento ainda tradicional, tradicional, agora eu digo tradicional realmente assim na questão disciplinar, não tradicional, enfim, da tradição com T maiúsculo. Esse entendimento tradicional que o altar e os serviços no altar são essas escadas, esses acessos que vão chamando a atenção para as vocações sacerdotais. Então, assim, a mulher, a gente sabe, né, não vai poder ser sacerdote, isso porque já mexeria na tradição apostólica de T maiúsculo, isso tá bem explicitado na Ordinatio Sacerdotalis. Porém, a gente sabe que alguma questão de um espaço ali pode ser roubado e tal, coisa assim. O próprio Murilo estava conversando comigo antes, né, dizendo que também pode até ter isso, né, mas a gente vê que há uma crise também, né, de vocação. Muitos meninos não se sentem tocados pelo serviço ao altar, ao sacerdócio, ao presbitério. Enfim, né, isso é uma questão que também é bastante complexa por si só. Mas a gente pega isso como uma questão assim. Isso é minha opinião, né, ao meu ver, é negativo, né, pegando esse ponto assim, é negativo. Mas temos aí a participação maior, né, e agora mais oficial, né, dos leigos no altar. Embora eu veja isso de modo negativo, eu não posso colocar isso como uma ruptura. Já respondendo a pergunta, né, feita desde o início do programa, do episódio, não vejo isso como uma ruptura, até porque não toca no aspecto a tradição apostólica, como pilar, né, da nossa fé da Igreja Católica, depositório de fé. Enfim, não posso dizer que é uma ruptura e também não posso dizer que é algo extremamente descontínuo, porque desde já, a gente já falou aqui nos documentos, existem aberturas e aberturas, né? Então, gostaria de saber da opinião de cada um para a gente poder finalizar o programa e assim finalizar o nosso primeiro episódio. O Christian, o que você acha? Se é uma ruptura? Enfim, os efeitos disso na igreja? De modo até um pouco mais breve, né, para não estourar tanto tempo do nosso episódio. Eu entendo que é uma ruptura com a tradição litúrgica ubíqua da igreja, em todos os ritos. Uma ruptura com uma tradição com T minúsculo, litúrgica e disciplinar. E também acaba tendo um simbolismo, uma certa ambiguidade nessa modificação. Porque os progressistas vão buscar usurpar, vão buscar aproveitar dessa decisão do Romano Pontífice, ainda que ela não seja uma decisão intrinsecamente má, imoral, e não seja uma ruptura com a tradição com T maiúsculo, como se fosse uma heresia, não é uma heresia, mas os revolucionários dentro da igreja vão buscar se aproveitar dessa decisão no sentido de tentar fazer algo a mais do que já conseguiram até agora. E, por outro lado, acaba gerando também um inconveniente com boa parte do povo, boa parte do clero, inclusive, que não vai ver esse tipo de modificação de bom grado. E, inclusive, os grupos tradicionalistas, os grupos efevistas vão acabar tendo maiores dificuldades em retornar para a plena comunhão com a Sé de Pedro, porque vão ver isso como se fosse uma revolução absoluta, como se fosse uma subversão dentro da igreja. Então, nesse sentido, nós não somos críticos papoclastas, digamos assim, nós não somos desrespeitosos com a decisão do Romano Pontífice, nós respeitamos, nós sabemos, acatamos, não temos a escolha, é a lei da igreja, nós não vamos mudar isso, mas nós podemos ser críticos de uma crítica respeitosa, uma crítica filial, uma crítica subserviente com aquele que é o nosso pastor, a cabeça visível da igreja, e sabendo que é lei, mas que não necessariamente uma lei é a mais conveniente, a mais adequada pastoralmente. E sabendo também que, nesse sentido, que é uma disciplina que pode, no futuro, ser novamente alterada, pode ser essa determinação, essa possibilidade pode ser revogada ainda, como aconteceu com outras mudanças disciplinares na história da igreja.
Muito bem. Marcos, o que você, enfim, qual é a sua opinião, né, para fechar esse episódio, né, sobre o assunto? O que você acredita isso como efeito na igreja, se é ruptura ou não? Bom, sendo breve, não é uma ruptura tradição, com a tradição imutável, até porque não pode ser mudada, mas de maneira disciplinar, pastoral, sim, é uma mudança, uma ruptura que não existia antes, é essa instituição feminina, e que pode ter efeitos negativos, como até atrapalhar, de certa forma, as vocações, essa busca da vivência de estar no altar. Acho que é isso, de maneira breve, que eu posso falar, na minha opinião, é isso. Uhum. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar e que eu não cheguei a ressaltar antes é a infalibilidade litúrgica e disciplinar da igreja. A igreja não pode instituir, o Papa não pode instituir uma lei, um cânon, uma prescrição para toda a igreja que seja em si nociva ou herética ou heretizante, seja má em si. Ela não vai ser má em si. Não tem como um cânon da igreja ser mau em si. O que acontece é que, o que pode acontecer, né, é que pastoralmente não seja a mais adequada e também pode ser abusada, uma lei da igreja pode ser abusada por pessoas que querem revolucionar a igreja, que querem usar a lei na hora de aplicar de forma negativa. Isso também pode ocorrer. Mas em si, uma lei da igreja não tem como ser imoral, nem herética, nem heretizante. Isso é muito importante ser ressaltado, porque é aquilo que o magistério da igreja ensina a este respeito. Beleza, é importante, embora eu estou falando aqui, né, uma colocação mais diretiva agora para cada um, mas o que o Christian falou realmente é importante, que já cai na matéria de fé, né? Então é uma questão que a gente tem que, muito importante se ressaltar mesmo, né? Murilo, o que você acha, suas últimas palavras sobre o assunto? Então, eu não considero uma ruptura no sentido estrito. Na verdade, eu não gosto dessa palavra para ser aplicada no contexto dos documentos pontifícios, mas é uma mudança. Realmente, claramente é uma mudança, e até mesmo a mudança de um papa é uma mudança em vista do que já um papa pós-concílio, que foi São Paulo VI, já tinha feito, mas mesmo assim tinha permanecido a reserva desses ministérios instituídos para leigos apenas para os homens. Mas, citando o Papa Francisco, como ele entende que como os ministérios, é o que eu também consegui compreender, como esses ministérios instituídos do acolitato e do leitorato foram apresentados, foram disponibilizados não, foram concedidos aos leigos, abertos aos leigos. Então, ele entendeu que as mulheres, hoje, o papel das mulheres como leigas também se poderia abrir a elas, da reserva que é anterior apenas aos homens. Ele distingue esses ministérios como sendo ministérios próprios dos leigos, enquanto sacerdócio real, como disposto em 1 Pedro, não ligados a um ministério sacerdotal, dos ministros ligados a Cristo como cabeça. Então, o que eu compreendi é por que foi aberto às mulheres e não ficou reservado apenas aos homens. Porque desde do Concílio Vaticano II e com a mudança, com a transformação feita pelo Papa São Paulo VI, foi entendido que os ministérios, que anteriormente eram ordens menores, se tornaram ministérios, especificamente os dois, do leitorato e do acolitato, são próprios dos leigos, no desenvolvimento, no desempenhar da função da igreja, e como tais ministérios dos leigos, não precisam mais ser restritos aos
aos homens, mas também disponibilizado, aberto às mulheres, por entender também que elas têm o mesmo papel que os homens leigos. É basicamente essa minha contribuição no entendimento. Beleza, então. Então, a todos que estão aqui, né, e a todos que ouviram esse podcast, eu agradeço demais. Esse é o primeiro episódio. Primeiro episódio tem cara de primeiro episódio, né? Acontecem alguns erros, alguns imprevistos. É uma coisa que a gente necessita sempre estar mais aprendendo e crescendo. Mas eu acredito ter sido um bom programa, de verdade. E continuem orando pela gente, continuem. Peço realmente orações e a continuação das mesmas, para que a gente possa fazer novos programas no futuro e que as nossas colocações possam ser, de um certo modo, edificantes e um pouco de alento, né, para caso quem chega a esse material, em meio a várias desinformações e espetáculos que se tem por aí, por notícias, né, por tweets, por publicações no Instagram sobre críticas sempre apontadas ao Santo Padre, mas que, se for para ter críticas, que possa ser respeitosas e construtivas. Beleza? Então agradeço a todos, que Deus possa nos abençoar e até o próximo programa.